Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Evangelho de João capítulo 3, versos 14 a 21. Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, sobre a vida eterna e sobre a condenação eterna. Esta é uma das mensagens mais terríveis que alguém possa pregar ou ouvir. Muitos perguntam: o inferno realmente existe? Um ministro do Evangelho, quando ainda era adolescente, descobriu que tinha uma doença muito séria. Os médicos disseram que ele ia morrer aos 15 anos de idade. Estava de cama sem poder pisar no chão. Era um crente fiel. Um dia à tarde, ele estava no quarto e, de repente, disse ao seu irmão: chame a vovó, porque estou morrendo. Ele sentiu sair do corpo e começou a descer cada vez mais. Logo percebeu que estava num lugar onde havia choro, gritos e ranger de dentes. Ele pensava: como pode? Só tenho 15 anos, sou membro de uma igreja, já sou batizado nas águas, nunca perdi um culto antes de adoecer. Então, algo veio sobre ele. Um espírito colocou a mão sobre o seu ombro e disse-lhe: venha comigo. Chegaram num lugar onde havia intensos clamores. De repente, o menino viu alguém vestido de branco. Era Jesus. E Jesus disse: pare. Ele acordou em seu quarto e ficou abalado com aquela visão. O que Deus queria ensinar para ele? Com certeza, Deus estava mostrando que o inferno é real e que não basta ser religioso. É necessário ter a experiência de novo nascimento para entrar no reino de Deus. Depois daquele dia, o garoto recebeu uma fé genuína em Deus. Foi curado e passou a andar com Jesus. Hoje, ele é um poderoso pregador do Evangelho. Agora, perguntamos: se realmente existe um lugar de sofrimento eterno, quem vai para lá? Muitos pregadores não acreditam que exista um lugar de sofrimento eterno. Quando alguém brinca com um termo e diz: vai para o inferno, não sabe o que está dizendo. Não importa o que os modernistas dizem. O que importa é o que a Bíblia diz. Jesus contou a história de dois homens, o rico e Lázaro. Ele disse que o rico morreu e foi para o inferno. Portanto, sabemos que existe um lugar de sofrimento eterno para milhões de almas impenitentes. Como sabemos que a Bíblia é a verdade? A Bíblia tem estado sob ataque nas universidades, nos meios acadêmicos, entre os pseudocientistas, entre aqueles que se julgam sábios, mas que, na verdade, são tolos e cegos. A Bíblia tem prevalecido diante dos mais severos ataques. No decorrer dos séculos, nunca houve outro livro como a Bíblia. Os eruditos dizem que nenhum livro antigo já foi tão investigado como a Bíblia. Existem 25.000 cópias dos originais da Bíblia preservados em todo o mundo. Eles comprovam que Deus tem preservado a sua palavra no decorrer dos séculos para as novas gerações. A Bíblia verdadeiramente é a palavra imutável de Deus. Não se envergonhe de dizer que você ama este livro. Não se envergonhe de dizer que você crê neste livro. O inferno, como ele é? Primeiro, o livro de Apocalipse capítulo 20 verso 10 nos diz que o inferno é eterno. Os humanistas dizem que você apenas faz parte do reino animal e, quando morrer, deixará de existir. Porém, isto não é verdade. Não somos como os animais irracionais que deixarão de existir após a morte. O homem possui alma e espírito. Isto faz com que o homem seja eterno. Continuaremos a existir depois da morte física. Assim, você precisa ter a certeza onde existirá quando entrar na eternidade. Segundo, Jesus disse na história do rico e Lázaro que o inferno é um lugar de consciência, de sentimentos, de lembranças e de sofrimentos. Certo homem disse que não podia aceitar Jesus porque não queria deixar de fazer muitas coisas.
Ele se achava muito ocupado, não tinha tempo para Deus. Porém, poucos dias depois, ele morreu. O homem que vive pensando só neste mundo é cego, porque a maior parte de sua vida não será vivida neste mundo, mas na eternidade. O rico estava desesperado porque os seus irmãos estavam prestes a perecer no inferno. Ele queria que alguém fosse enviado do mundo dos mortos para avisar os seus irmãos do perigo que corriam. Mas Abraão lhe disse que as escrituras dos profetas que eram lidas na igreja eram suficientes para indicar o caminho do céu. Desde aqueles dias, o homem tem ignorado a palavra de Deus. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Evangelho de João capítulo 5 versos 39 e 40. A grande pergunta que muitos fazem é a seguinte: como podemos ser salvos? A salvação não é baseada naquilo que o homem faz, mas naquilo que Jesus fez por nós na cruz. As obras humanas são imperfeitas e não podem salvar. Não tente ir para o céu mostrando as suas obras para Deus. Tudo o que fazemos tem as manchas do nosso ego, do nosso orgulho e de nossas vaidades. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem perfeito. Se quisermos saber o que Deus pensa sobre o pecado, devemos olhar para a cruz. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. Ele se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O Pai entregou o seu Filho amado por nós. O unigênito do Pai ficou sozinho na cruz. Ele fez tudo isto para impedir que você morra e vá para o inferno. Ele é um Deus de amor. Agora mesmo, Ele está lutando pela sua alma eterna. Se você não der atenção ao que Deus está fazendo por você, por meio de seu Filho Jesus, você vai perecer. Não existe outro caminho. Ninguém poderá culpar Deus. Nunca ninguém foi tão maltratado como foi Jesus em sua crucificação. Se você rejeitar o Filho de Deus, não haverá qualquer esperança. Sua perdição eterna estará selada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra o seu coração para Deus. Deixe que Jesus transforme a sua vida. Pare um instante e pense: a vida passa. Tudo passa. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão. Você precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Não tente seguir sozinho. Ele está te chamando você para segui-lo agora mesmo. Se você deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, fale com Ele em seu coração. Se desejar, posso ajudá-lo, orando com você. Pare onde estiver, feche os olhos e vamos falar com Deus. Ore comigo, repetindo as palavras. Pai Celestial, reconheço que sou pecador. Perdoa-me e salva-me, Senhor. Não quero perecer eternamente. Eu creio em Tua obra perfeita na cruz. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Lava-me e purifica-me de todo o pecado. Apaga todas as minhas transgressões. Estou voltando para casa. Recebe-me, em nome de Jesus. Creio no milagre do novo nascimento e nunca mais serei o mesmo. Vou seguir Jesus. Vou aprender com Jesus. Vou viver para Jesus. Amém.